Dimensional Sovereign capítulo 156 e 157. A tentação da destruição. Os lábios de Ayun tocaram naturalmente os dele. Sua língua escorregou para dentro da boca de Luca e suas mãos tocaram o peito dele gentilmente. Ela imediatamente montou em cima de Luca e começou a beijá-lo ferozmente. Aquele estímulo foi o suficiente para fazê-lo perder a cabeça. Luca tocou o corpo suave dela ansiosamente. Ele estava extremamente excitado. E não iria largá-la tão cedo. Seria mesmo possível que Ayun tivesse retornado assim que ele enviou a carta ao mundo celestial? Na realidade, reuniões geralmente levariam muito tempo. Mas poderia ser diferente para o mundo celestial. Eles deveriam ter concordado com a vontade de Shauniel e liberado os membros da família e os amigos de Luca. Então, não era estranho que Ayun aparecesse na cama. Ele estava feliz em revê-la. Ayun havia sido levada forçosamente pelo mundo celestial. Se ela fosse humana, ela estaria morta. Finalmente, a amante desaparecida de Luca estava de volta. Qualquer cara normal nessa situação a agarraria com mais força, ao invés de tentar se acalmar. Além disso, seu amor estava ansioso demais pelo contato físico após o retorno. Enquanto isso, a boca de Ayun desceu lentamente até atingir a parte mais excitada do corpo de Luca. Então, independentemente da situação, não seria fácil superar seu desejo, mesmo que ele sentisse alguma coisa fora do lugar naquilo tudo. A contragosto, Luca afastou Ayun gentilmente. Era evidente que era Ayun. Seus olhos brilhantes, bochechas coradas e até mesmo sua respiração contra o corpo de Luca passavam a mesma impressão. Porém, Luca percebeu intuitivamente que aquela Ayun era uma ilusão. E não a real. Isso não foi tudo. A cama ali também não era real. Parecia seu quarto no edifício Delta. Mas isso também era uma ilusão. Quem poderia fazer uma ilusão que enganaria um ser do caos e o guardião de Valmont tão perfeitamente? O mais surpreendente foi que Luca não podia sentir qualquer poder do caos em seu corpo. Ele não podia usar suas habilidades. Como se algo a estivesse selado. Seria aquilo um pesadelo? Contudo, também não era isso. Ele não podia usar o poder do caos. Mas seus instintos ainda permaneceram. Toda essa situação foi criada por alguém que fingia ser Ayun para seduzi-lo. Era um espaço virtual. Uma lacuna no momento em que ele deixou Valmont para retornar à realidade. Um ataque mental avançado foi usado naquele momento. Assim como Luca não podia usar suas habilidades, os poderes de sua sedutora também eram restritos. Então, apenas a sedução era possível. Luca sabia que perderia tudo no momento que ele cedesse aqueles dotes. Ele se tornaria imediatamente um escravo daquela mulher. Ele tinha que suportar essa tentação de matar. Quem diabos criou uma armadilha tão traiçoeira? Quem é você? Ele já havia adivinhado. Mas ainda assim perguntou. Naquele momento, Luca estava extremamente nervoso. Se aquela Ayun fosse quem ele pensava ser. Essa era a pior situação possível. Ayun resmungou com raiva. Então, sua aparência mudou. Tudo de sua cabeça aos dedos dos pés era projetado para estimular o desejo de um homem. Ela tinha a beleza da deusa Shauniel e um encanto fatal. Ele não sabia o que fazer. Apesar de ele saber quem era. Ainda assim era um encanto destrutivo. Carosia, a deusa da destruição.
Anteriormente, ele só tinha visto metade dela. Mas agora viu seu corpo inteiro. O coração de Luca afundou no momento em que viu uma beleza tão extrema. Há quanto tempo? Carozia sorriu docemente. Seu comportamento era natural. Como se Luca fosse seu amante há muito tempo. Não havia nenhuma atmosfera maligna proveniente dela. Além disso, ela não entrou em pânico quando sua identidade foi notada. Pelo contrário, ela sorriu como se estivesse satisfeita. Você pode ter adivinhado isso. Mas não podemos nos atacar aqui. Portanto, apenas aproveite o momento. Pare de falar bobagens e saia agora. Lucan gritou enquanto olhava para ela. No entanto, apesar de suas palavras, sua mão direita agarrou os peitos dela sem ele perceber. E isso é loucura! Luca entrou em pânico. Seu corpo não estava respondendo à sua vontade. Independentemente do que ele tentasse. Seu corpo se recusava a ouvir sua mente. Sua força de vontade ia além da de um ser transcendente e de um ser do caos. No entanto, naquele momento, ele não podia controlar seu corpo. O que estou fazendo? Mão. Largue esse peito. Agora. Luca ordenou. Porém, a mão que agarrava o peito de Carozia começou a acariciá-lo ativamente. Naquele instante, ela se aproximou e lambeu a orelha de Luca. Todo o corpo dele estremeceu. Seu espírito estava sentindo mais do que prazer físico. No momento em que a língua dela cutucou a orelha dele, a força de vontade de Luca se desintegrou. Eu vim seduzi-lo. Eu farei de você meu escravo. Carozia sussurrou. Ela estava dizendo isso abertamente agora. Ela até disse que o tornaria seu escravo. Se fosse isso mesmo, ele precisava impedir essa situação. Contudo, seu estado mental não estava ruim a ponto de ele não se recusar. Cale-se! Você acha que eu vou ser seduzido por você? Lucan gritou. No entanto, ao contrário de suas palavras, ele puxou Carozia e encontrou os lábios úmidos dela com os seus. Carozia correspondeu ao beijo por um tempo antes de se afastar e sorrir de forma encantadora. Agora, por que você não usa o poder de Valmont contra o mundo celestial? Você pode mudar a Terra e os outros mundos. Pare de falar idiotices. Com o poder de Valmont, você pode se livrar de todas as coisas ofensivas no sistema dimensional e recriá-lo. Pode fazer isso por mim. Eu nunca farei tal coisa. Apesar disso, as mãos de Luca estavam se deliciando no corpo dela. Sua voz suave, somada aos movimentos rítmicos de ambas as mãos, eram o suficiente para deixá-lo louco. Não. Não pode ser. Recupere seu espírito. Seu espírito já havia desaparecido. Isso não foi causado pela incapacidade da mente, mas pelo fato de que ele não podia controlar seu próprio corpo. Luca havia literalmente perdido a cabeça. Sua força de vontade não adiantou de nada. Além disso, seus movimentos com Carozia continuaram. Lucan finalmente entendia de sombreado. Apesar de ser um ser do caos, ele acabou como escravo de Carozia. Luca realmente duvidou disso na época. Carozia era tão atraente que tinha deixado Luca nervoso. Mas ele nunca pensou que se apaixonaria pela tentação. Luca estava confiante de que poderia vencer contra isso.
No entanto, toda essa confiança desapareceu agora. Era uma tentação que estimulava os instintos subconscientes. Não era nenhum truque ou magia. Carosia tinha uma atratividade tão fatal que assumia o controle dos instintos subconscientes e assegurava o controle sobre a carne. Portanto, nenhum homem poderia resistir, independentemente do quão forte fosse a vontade deles. Francamente, eu estava especialmente vigilante porque achei que você seria presa fácil de Carosia. Receio que meus pensamentos ainda não tenham mudado. Minha força de vontade é tão fraca. Não é uma questão de força de vontade. A conversa com Shoniel de repente apareceu na mente dele. Como uma deusa celestial. Ela sabia o quão terrível era a habilidade de Carosia. Isso lembrou-lhe que Shoniel tinha dado a Lucan suas lágrimas. Se você tiver sorte, você verá a verdade quando a deusa da destruição te seduzir. A verdade. Ele não sabia qual era a verdade. Mas ele podia escapar de sua tentação se a visse. Porém, por que ele ainda não via a verdade? Ele estava confiante de que ele não ficaria atrás de ninguém no que se tratasse de sorte. Ainda assim, ao contrário dos pensamentos de Lucan, seu corpo agora estava colado no de Carosia. As preliminares acabaram. A única coisa que restava era possuir Carosia. Lucan sabia que ele se tornaria seu escravo. Mas seu corpo não conseguia parar de se mover. Naquele momento, foi como um sonho. Uma visão que os olhos de Lucan podiam ver. De repente, o corpo de Carosia se transformou em uma sombra. Embora parecesse uma sombra, era na verdade a encarnação de algo que existia no sistema dimensional. Era a energia da destruição. A aura estranha que ele havia sentido no rol da destruição. Era a energia da morte que a tudo destruía. A sombra que Lucan via era a energia condensada da destruição. Isso deu a Lucan a estranha sensação de segurar um buraco negro. Isso é a verdade. A verdade era que Carosia era a deusa da destruição. Ele acabou de vislumbrar o que a destruição era. Era disso que as lágrimas de Shoniel eram capazes. Porém, neste momento, Lucan encontrou algo mais importante do que a verdade. Ele sentiu o infinito poder de destruição. Até ali, o poder da destruição tinha sido parte do poder do caos. Agora, ele descobriu que o poder que ele conhecia antigamente era apenas uma concha oca. E não o poder destrutivo real. O poder da destruição não ficava abaixo do poder do caos. Na verdade, ele superava o poder do caos. É isso. O coração de Lucan começou a bater de forma selvagem. Ele tinha recentemente vislumbrado um novo mundo graças aos pergaminhos de conhecimento do caos. Aquele universo distante que ele havia visto tornou-se um pouco mais claro depois de sentir a energia da destruição. Então, isso significa que está relacionado com a energia da destruição. Todos estavam com medo e relutantes quanto àquela energia. No entanto, essa era a aura mais poderosa. Lucan se concentrou mais nela. Porém, o tempo foi curto. Era quase uma miragem. Então, o instinto incontrolável que dominou seu corpo desapareceu. Seu corpo físico também se acalmou. Naturalmente, Lucan afastou Carosia e escapou da cama. Carosia lançou-lhe um olhar assustado. Shoniel lhe deu suas lágrimas. Exato. Lucan assentiu e Carosia fez uma expressão chateada. Como se ela nunca tivesse imaginado aquela possibilidade.
Grrr. Até onde você vai interferir comigo? Shauniel. Eu vou cuidar de você. Havia raiva em seus olhos. Ela deu um olhar desafiador para Luca e disse: Hoje é seu dia de sorte. Luca. Mas você nem sempre será tão sortudo. Você nunca poderá me vencer. Então. O corpo de Carosia desapareceu como se fosse apenas uma ilusão. Ao mesmo tempo, o quarto verdadeiro de Luca apareceu. Quando ele acordou em seu quarto, ele estava deitado sozinho na cama e a poltrona de Ayun estava vazia. Isso mesmo. Essa era a verdadeira realidade. Era a realidade. Não o espaço virtual criado por Carosia. Claro. Ayun não estaria ali. Lucan saiu da cama com um suspiro. Essa foi uma surpresa inesperada. Tinha sido possível criar um espaço virtual no espaço entre a realidade e Valmont. Além disso, com uma tentação tão gigantesca. A deusa demoníaca chamada deusa da destruição. Não importa o quão forte você se torne. Não esqueça que você pode perder tudo em um mero instante se você não estiver alerta. Estas foram as últimas palavras que de sombreado disse para ele. No entanto, Lucan permaneceu alerta. Seu estado mental era muito bom. Mas ele não tinha sido capaz de fazer nada contra o poder terrível da deusa da destruição. Felizmente. Graças às lágrimas de Shauniel, ele conseguiu escapar daquela situação extrema. A probabilidade era alta de que a tentação de Carosia não acabaria nessa única vez. Ele poderia suportar isso se a tentação surgisse de novo e de novo. Mesmo assim, as lágrimas da verdade precisavam ser ativadas para que ele suportasse a tentação. Havia uma chance de que o poder das lágrimas da verdade não fosse ativado. Ele precisava ter sorte. Independentemente da boa sorte de Luca, ele não podia depender de algo assim. Medidas são necessárias. Caso contrário, ele se tornaria escravo de Carosia. Devo pegar algo para comer. Lucan saiu para a sala de estar. Não havia ninguém lá. Apesar de todos os móveis serem elegantes, a casa parecia vazia sem Ayun. Senhor. Então. A porta se abriu e Hana Yonso entrou com um grande sorriso. Você acordou. Senhor. O que você está fazendo aqui tão cedo? Lucan gritou com espanto e Hana Yonso ergueu os sacos em ambas as mãos. Como você pode ver, estes são ingredientes para cozinhar. Ayun não gostaria que o senhor comesse a comida guardada há dias. As bolsas estavam repletas de uma grande variedade de ingredientes, como vegetais e carne. Luca riu. Obrigado. Você também deveria comer alguma coisa. Depois de consumir muito poder para se defender de Carosia no espaço virtual, Luca estava morrendo de fome. Originalmente, ele planejava pegar uma sopa de brotos de feijão de Ayun. No entanto, Hana Yonso preparou os ingredientes. Então ele não conseguiria fazer isso. Outros poderiam temer o dragão negro. Crodin. Mas ela era gentil e simpática com Luca. Kirada agora estava defendendo a terra. Então a quantidade de trabalho que ela tinha que fazer diminuiu. Por sinal, deixei Kinrena responsável pelos edifícios que Ayun estava gerenciando. Depois que Hana Yonso se juntou à sua família, ela assumiu o cargo de assistente de Luca. Enquanto Kinrena, a assistente original, havia sido dispensada.
As habilidades de Kim Hena não eram ruins. Então Hana Yonso contratou-a como membro do escritório de advocacia Dragão Negro. Muito bom. Você não precisa se preocupar em relatar coisas assim. Sim. Senhor. Luca estava confortável porque sabia que ela poderia lidar com isso. Depois de um tempo, ele terminou sua refeição com Hana Yonso e foi para a nave de guerra de Kirada. Enquanto isso, não havia invasores dignos de nota visando a Terra. Depois de parabenizar Kirada, ele dirigiu-se ao planeta Vares, que ficava a milhões de anos-luz de distância. Ele também visitou todos os planetas anteriormente colonizados por Kirada. Não aconteceu nada de especial. Então ele só esteve aproveitando o passeio. Claro. Sua cabeça estava constantemente tentando pensar em maneiras de superar a tentação de Carosia. Ele pensou que algo o esperaria se ele caminhasse, ao invés de ficar sentado em algum lugar. Porém, ele não conseguiu encontrar contramedidas para aquilo. Ele tentou estudar o fluxo de destruição através da meditação, mas não teve muito resultado. Voltou à Terra frustrado. Depois foi pescar nas praias do Pacífico Sul e viu os satélites orbitando a Terra. Claro. Essas eram apenas suas ações externas, já que sua cabeça ainda estava profundamente imersa na meditação. O espaço virtual em si é um problema porque não há espaço para a intervenção do poder do caos. Então não podemos usar todas as nossas habilidades. No final, eu só posso torcer para que as lágrimas da verdade sejam eficazes. Sua força de vontade não funcionava contra a deusa da destruição. Então, essa batalha mental era centenas de vezes mais difícil do que lutar com uma espada. Assim, 3 dias se passaram instantaneamente. Finalmente, era hora de voltar a Vanmon. No entanto, ficou claro que a deusa da destruição tentaria novamente. Não havia garantia de que isso fosse verdade. Mas Lucan preparou sua mente. Quando ele fechou os olhos, o espaço ao redor dele desapareceu. Ele abriu os olhos novamente. E a música estava rolando solta em uma boate. O que é isso? Não era Vanmon. Havia música alta, luzes fortes e lindas mulheres dançando. As mulheres eram igualmente encantadoras. No entanto, entre elas, havia uma mulher tão encantadora que ele não conseguia tirar seus olhos dela. Ela era Carosia. Sob as luzes brilhantes e a música, sua atratividade fatal brilhava ainda mais. Maldição! Ela está agindo de novo tão cedo. No entanto, apesar de seu resmungo, os olhos de Luca estavam fixos em Carosia. As dançarinas à sua volta não eram fascinantes, mas suas mãos, gestos, expressões e olhares pareciam cativar Luca. Será que ele não deveria simplesmente tacar o foda-se e viver como o escravo de Carosia? Era uma tentação aterradora, que superava sua força de vontade. Enquanto isso, Carosia estava se aproximando de Luca. Ela estava vestindo um traje provocante e estava quase seminua. Era mais estimulante do que a nudez completa. Hoje, eu vou fazer você ser meu. Cala a boca. Lucan tentou se afastar. No entanto, foi apenas um pensamento, já que seu corpo a estava beijando sem ele perceber. Ele ficou empolgadaço depois de ver Carosia dançar. Tinha sido mais provocante do que qualquer preliminar excitante.
Carosia também estava em um estado de excitação elevado. Graças ao fracasso da última vez, ela estava com pressa hoje. Porém, o corpo de Luca estava mais agressivo do que o dela. Ele a empurrou contra a parede do clube e começou a tirar as roupas dela, sem se preocupar com quem estava olhando. Eu sou um maldito mesmo. Quando Luca ficou indignado, foi como se estivesse se observando de algum outro lugar. Se isso continuasse, seria o fim. Seu corpo se tornaria um escravo para a luxúria e ele não poderia controlá-lo. Isso tudo, mesmo com ele sendo o guardião de Vamon e tendo o poder do caos. Ele se sentiu enojado consigo mesmo. Depois de algum tempo, Luca sentiu algo e fechou os olhos. As lágrimas da verdade não foram ativadas. Infelizmente, ele não teve essa sorte hoje. No entanto, Luca ignorou o que seu corpo estava fazendo e focou em uma miragem distante. Ele estava observando a ilusão gerada pelo poder da destruição. Em vez de uma ilusão, era mais como se fosse apenas na imaginação dele. A aura da destruição, que tornava tudo negro. Um poder infinito que a tudo destruía. Isso era destruição. E se ele pudesse controlar completamente o poder da destruição? Além de ir além do patamar de um ser do caos, ele não precisaria mais temer a deusa da destruição. Porém, Luca não se concentrou na energia da destruição. Ele olhou sua essência em meio à destruição. Ele esteve refletindo constantemente nos últimos dias. Então ele estava vendo os benefícios agora. Em uma situação de crise, em que seu corpo tinha sido transformado em um escravo, sua mente havia conseguido fazer um novo avanço. Na verdade, a essência da destruição como um novo poder é apenas um truque. Era mais completa e poderosa do que o poder do caos. Mas não era tão boa. Lucan começou a ver o que as pessoas nos pergaminhos de conhecimento do caos desejavam tanto. Vamon. Era isso. Era um poder que ele já conhecia. Um poder misterioso que foi criado pelo sistema de Vamon. A verdadeira fonte do poder de Luca. Não era uma existência abstrata, mas um poder real. Não era algo que pudesse ser tratado como poder dimensional ou poder do caos. No entanto, Luca estava certo de que ele poderia agarrá-lo. O poder de Vamon. Se ele pudesse compreender e usar Vamon, ele seria uma existência absoluta. Uma existência invencível em Vamon, a quem ninguém poderia resistir. No entanto, sua compreensão ia apenas até ali. Infelizmente, Luca não conseguiu romper aquela barreira. Ele parou de conseguir entender completamente a natureza da destruição bem perto da compreensão plena. No entanto, só isso já provocou um tremendo aumento em seu poder de combate. Você compreendeu a natureza da destruição. O esclarecimento lhe deu muita experiência e aumentou seu nível para 400. Apesar de não sentir o aumento do nível naquele espaço virtual, seria sentido quando ele fosse para a realidade ou Vamon. Este era um lugar onde apenas o poder mental existia. Ainda assim, Lucan foi tentado por Carosia neste espaço virtual. Naquele momento, ele estava prestes a se unir a Carosia. Ho! Agora você será meu! Havia um sorriso de satisfação no rosto de Carosia enquanto ela olhava para Luca. Você agora é meu escravo. Luca. Ela finalmente conseguiu atraí-lo.
Sua mente estava inspirada pela ideia de transformar alguém com o poder de Vamon em seu escravo. Um dos poderes mais misteriosos do sistema dimensional. No entanto, naquele momento, os olhos de Lucas se iluminaram. A energia negra da destruição preencheu seus olhos. E a expressão de Carosia mudou de repente. Isso! Ela sentiu uma mudança repentina em Luca. Era claro que a energia da destruição estava vindo dos seus olhos. Não. Estritamente falando, era um lugar onde aquela energia não poderia existir. Era um lugar onde só o espírito poderia existir. No entanto, o significado do poder em seus olhos era claro. Lucan conseguia manipular a própria natureza da destruição. Era um poder que pertencia ao domínio fundamental da destruição, que nem mesmo ela conseguia acessar. Portanto, suas tentativas de seduzir Luca usando o encanto mortal da destruição não teriam mais sucesso. Era natural, já que o poder da destruição dele era mais forte que o dela. Pelo contrário, ela estava agora sendo tentada por Luca. A energia proveniente dos olhos dele estava seduzindo ela. Ah! Isso é ridículo! Carosia mordeu os lábios para tentar suportar a tentação. Se entregar a Luca daquela forma não era algo que ela pudesse se dar ao luxo de deixar acontecer. Ela seria imediatamente selada e derrotada por Luca. Então, ela seria praticamente uma escrava. Seria a pior situação. Quem é você? Isto é ridículo. Carosia tremeu. Depois desapareceu logo após cruzar seu olhar com o de Luca. Fugiu. Naquele momento, Lucan também entendeu o que aconteceu. Se a situação fosse revertida e ele a pegasse, seria possível colocá-la no mundo selado para sempre. Era lamentável que ela tivesse escapado. Tinha sido uma chance de selar a deusa da destruição, a encarnação do mal. Mesmo assim, agora, ela não poderia mais criar um espaço virtual para Luca. Se o fizesse, ela estaria dando a Luca a chance de escravizá-la. Carosia não era estúpida o suficiente para fazer tal coisa. A porta para Vamon se abriu. O espaço virtual se dissipou e Luca entrou em Vamon. Contudo, havia um grupo de deuses demoníacos esperando por ele.